Olá, meu nome é Dr. Alex Meller. Você sabe o que faz um urologista? Nesse vídeo eu vou te explicar. A urologia é uma especialidade muito ampla. Essencialmente, o médico urologista cuida do sistema urinário, seja ele masculino ou feminino. Portanto, nós cuidamos de mulheres também. No caso do sistema urinário, nós estamos falando dos rins, dos ureteres, que são canais que comunicam o rim até a bexiga, a própria bexiga e a uretra. E também cuidamos do sistema reprodutor masculino. Então, cuidamos do testículo, do pênis, da próstata e de alguns outros órgãos associados. E isso nos leva a cuidar de uma gama de doenças muito grande. Então eu vou citar aqui as doenças mais comuns que nós urologistas tratamos. Então, disparado, o que é mais comum na urologia e no consultório são as infecções urinárias, que afetam em grande parte as mulheres. Então nós cuidamos de infecção urinária, no seu tratamento, formas de prevenção. Cuidamos também dos cálculos renais, que também afetam quase 10% da população e são extremamente frequentes no consultório. Eles podem afetar tanto homens quanto mulheres, apesar de afetar mais os homens, e normalmente levam a quadros dolorosos muito intensos, levando o paciente a necessitar muitas vezes de procurar um pronto atendimento, um pronto-socorro. Também lidamos com o tratamento desses cálculos, tratamento tanto clínico quanto cirúrgico e na sua prevenção. Outra doença frequentemente tratada no consultório urológico é a próstata, ou melhor, as doenças relacionadas à próstata. Temos as doenças benignas da próstata, a mais conhecida chamada de hiperplasia benigna prostática, que geralmente afeta homens mais velhos e que leva a dificuldades para urinar. Também cuidamos de outra doença prostática mais grave, que é o câncer prostático. Na verdade, a gente trata qualquer tipo de câncer no sistema urinário. Então, falamos do câncer de próstata, do câncer de rim, do câncer de testículo e de outros cânceres que também o urologista é responsável por cuidar. Saindo dos órgãos específicos urinários, nós também tratamos, como eu disse, a parte reprodutiva do homem. Então, tratamos a infertilidade, seja ela masculina ou infertilidade do casal. Também cuidamos de problemas do pênis relacionados à atividade sexual, doenças sexualmente transmissíveis, alergias ou eventualmente inflamações que aparecem no pênis ou relacionadas ou não ao ato sexual. E também, logicamente, cuidamos de toda a função renal como um todo. Os urologistas também são os responsáveis por realizar os transplantes renais. Portanto, a urologia, além de ter toda essa gama de doenças que eu citei, ela é uma especialidade que você tem tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos, também a gente tem alguns exames diagnósticos que são realizados por urologistas e, portanto, você precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar de todos os problemas urológicos. Nós na Clínica Unix, há alguns anos atrás, desenhamos um modelo onde associamos vários médicos urologistas, cada um especializado em um determinado assunto, para que todos atendam dentro da mesma instituição. Qual que é a ideia? Que o paciente que vai ser atendido na clínica tenha acesso a todas as especialidades dentro da especialidade grande que é a urologia. E, portanto, assim, a gente oferece o melhor tratamento possível para ele. Se quiser entrar em contato com a gente, entre no nosso site www.clinicaunix.com.br ou ligue para nós.